Então, na verdade, quer dizer, é uma apresentação que vamos fazer aqui para nós refletirmos. Os colegas não médicos não sintam que seja só uma carga para os médicos, mas é mesmo para todos nós como equipa, nos refazermos. Também o caso da Laurinda Santos, que é estudante, é um privilégio grande, porque já, quer dizer, é a raiz, não é? Como o doutor Teixeira disse, que será bom começar a fazer projetos com juventude mais adolescente, não é? Então, quer dizer que quem é estudante já está a ter um benefício muito grande que vai aplicar no exercício da sua profissão. Então, temos aqui, não é? Medicina e café. Portanto, é um esforço que nós fazemos. Está aí, é um espaço de mentoria e de partilha para o exercício do ser profissional liberal. Que é aquilo que nós falamos, independente, não é isso, é ser profissional liberal. E agregar o conhecimento que a escola não nos dá. Quer dizer, que há coisas que nós não ouvimos na faculdade, né? Viemos aqui para nós agregarmos. E também para ver o crescimento financeiro de todos os envolvidos. Temos que ter dinheiro. Falar sobre dinheiro sem papas na língua, não é? É muito bom, nós gostamos, então temos que falar sobre isto. Então, o significado de medicina e que nós damos tem dois significados no nosso encontro. A medicina fala da dignidade e o café fala de desenvolvimento. Então, dignidade é o quê? E já conhece bem essa frase que nós dizemos muitas vezes, não é? Dignidade é a capacidade de pagar as suas contas. Todos nós temos contas, não é? E você tem que pagar com dignidade. Dignidade é pagar as tuas contas, não é ser boa pessoa, ser bem educada, não é ser religioso, tudo isso é balela. A dignidade é a capacidade de você pagar as tuas contas. E nós acrescentamos mais um bocado. Pagar as contas de forma confortável. Algumas vezes nós pagamos as contas com apertos, com reclamações, com medo, não é? Não, nós temos que chegar num nível da saúde que eu pago as minhas contas confortavelmente. Isso aqui é dignidade, não é? E o café significa desenvolvimento. O que quer dizer isso? Não podemos ter o mesmo orçamento ano após ano. Não podemos ter o mesmo orçamento ano após ano. Não podemos. Ok. O nosso estatuto financeiro não pode ser estático. Eu tenho que ter um estatuto financeiro progressivo. Então, esse é o significado, não é? Da medicina como dignidade e do café como desenvolvimento. Vou então, quer dizer que o objetivo principal aqui, sem papas na língua, como eu disse, é mesmo ganhar mais dinheiro e gerir melhor o dinheiro. Ponto. Estamos aqui para isso mesmo, ganhar mais dinheiro e gerir melhor o dinheiro. Antes, eu vou apresentar agora, eu gosto da comparação, podemos ler todos juntos, mesmo quem está a mastigar, pode ler. Vamos ler todos. Fatores limitantes para ganhar mais dinheiro. Outra vez. Fatores limitantes para ganhar mais dinheiro. Prontos. Nós estamos a falar do pessoal da saúde, não é? Existem fatores que nos limitam de ganhar mais dinheiro. Não é só o diabo. Não. Existem fatores que nos limitam de ganhar mais dinheiro, não é? E vamos descrever aqui, não é? Eu coloco dois principais fatores. O primeiro, déficit de formação. Ninguém gosta de ouvir isso. Todo mundo, quando se formou, gosta de defender. Não, eu sou mesmo médico. Não, eu sou mesmo formado. Eu também estudei num lugar bom, não é? Mas aqui estamos a falar mesmo de déficit de formação. E depois estamos a falar de uma questão também muito preocupante, não é? Influência da cultura judaico-cristã. Quase todos nós temos influência da cultura judaico-cristã, não é? Abre bem o olho. Essa cultura que nós temos judaico-cristã também carrega algumas desvantagens que são fatores que nos limitam a ganhar mais dinheiro. Vamos ver agora rapidamente. Déficit de formação. Primeiro, as escolas de medicina e de enfermagem não nos ensinam como ganhar dinheiro. É verdade ou não? Podem te ensinar anatomia, fisiologia, operar, patologia, não é? Mas nunca param para te ensinar como ganhar dinheiro. Não existe, não é? E também, os professores, na maior parte, são assalariados. E temos este como o único modelo e referência.
Quer dizer, os nossos professores são aqueles que também vêm trabalhar e vão receber um salário. Vêm trabalhar e vão receber um salário. Então, ele não tem uma mensagem para nos falar sobre o profissional liberal, porque ele não é liberal. E nós levamos esse modelo repetitivamente. Ok? O outro lado também é, nós temos um tipo de formatação. É a chamada formatação mais para receber do que para dar. O que quer dizer isso? Quando o estudante termina a medicina, não é, tem aquele ato, não é, de outorga, não é? Ele geralmente está a fazer uma pergunta. Ele faz a mesma pergunta aos pais, ao governo e à nação. Diz assim: eu já estou formado, sou um doutor, o que vocês vão me dar? Está a ver? Geralmente a posição dele é essa, não é? O paradigma é esse: o que vocês vão me dar? Epá, me dá um emprego, me dá um concurso público, me dá um carro, me dá uma casa, me dá um bom salário. Só estamos a pedir. Mas o paradigma certo que devia ser, o contrário, é o que... Quer dizer, nós dizemos mais o que me vão dar, mas o paradigma certo é o que eu vou dar. Está a ver? Eu já estou formado, o que eu vou dar agora para a minha família? O que eu vou dar para o meu país? O que eu vou dar para a saúde? Não é? Quer dizer, eu estou mais a dar do que estou a pedir. Esse paradigma que é mental influencia muito a nossa carreira. É a pessoa que reclama mais, não é? É a pessoa que está mais insatisfeita, porque ele criou uma expectativa sempre de receber e não de dar. E a Bíblia nos diz que a melhor coisa é dar do que receber, porque é dando que se recebe. Então temos que nos posicionar. Epá, quais são as competências que eu tenho para oferecer? O que eu posso oferecer para as pessoas? Ok? O outro lado, então, no ponto 4, estamos falando de déficit de formação, não é? O orgulho e a arrogância são comportamentos replicantes. Já estávamos a conversar há dias com o Dr. Buta, não é? E nós podemos nos lembrar de professores nossos que foram altamente orgulhosos e arrogantes. Quer dizer, que complicam-te mesmo a vida. Não está aí para facilitar. E quem estudou na Agostinho Neto sabe que, geralmente, na Agostinho Neto, a faculdade de medicina é elitista. Havia um professor que dizia assim: medicina não é para todos. Não é para todos. Muitos estavam aqui, não deviam fazer outra coisa, não deviam fazer medicina. É elite. Então, é aquela arrogância. E o que acontece? Quando nós somos médicos também, como já apanhamos muita pancada de arrogância, nós também queremos devolver-nos que nós vamos encontrar essa arrogância. Somos arrogantes para os doentes, somos arrogantes para os não médicos e lá vamos. Então, é um déficit de formação. Esse déficit dificulta-nos ou limita-nos a ganhar mais dinheiro. Ok. Do outro lado, influência da cultura judaico-cristã. O que nós queremos dizer com essa parte aqui, da influência da cultura judaico-cristã? A crença de um Deus único que se manifesta e interage com a humanidade. Qualquer judeu, qualquer cristão tem essa crença. Um Deus único que interage para a humanidade. Ok? Então, outro ponto principal da cultura judaico-cristã é o valor da monogamia nas relações conjugais. Ok? Todos nós, bem ou mal, estamos educados para a monogamia. Epá, o homem tem que ter uma mulher, o marido tem que ter só uma mulher. Então, qualquer coisa fora disso já não é normal. Por isso é que se esconde, por isso é que se evita, por aí fora. Não é? E aqueles que conseguem dar o pé e dão a cara mesmo, assim, sou eu mesmo, e eu o quê? São os chamados corajosos. Como o presidente do Senegal. O presidente do Senegal, exatamente, não é? Mas não é o normal. Na cultura judaico-cristã é mesmo aquela regra. O que isso tem a ver com o nosso negócio? Está ali. A crença de que o único e mais seguro empregador é o Estado. Isso é influência da cultura judaico-cristã. Não é? Se nós vemos na nossa relação humana, quem está mais perto de Deus em termos de poder e capacidade é o Estado mesmo. Então nós também acreditamos piamente que é só o Estado que é capaz. E veem como é difícil, muitas vezes na nossa cultura, conseguir conciliar os dois. Não é? Sim. Mas nunca trabalhei no Estado. Nunca trabalhaste no Estado. É uma exceção da regra. Sim, é o que eu estou dizendo. Aquela crença, Exato. queremos isso, mas a gente sabe que quando a gente se formata, só está atrás do cargo da função pública. Exato. Para vender o serviço em outro local. Exatamente. Desculpa interromper essa parte. Não, tranquilo, tranquilo. E é para nós vermos hoje qual é a quantidade de pessoas que depois de formar ficam piamente à espera de um concurso público para entrarem no Estado. Fator limitante. Ok? Do outro lado também, a dificuldade em lidar com bom proveito de mais de uma relação laboral.
há muita dificuldade em lidar com mais de uma relação laboral. Qual é a sensação? A sensação é que estou a cometer infidelidade ou estou a cometer adultério profissional. Muitas vezes tem um profissional que já trabalha no público, não é? Até 15 horas. Ele está livre para das 15 até as 2 da manhã fazer o que ele quiser. Mas, ou ele vai se esconder, nunca diz que sim, nunca diz ao chefe, que também tem um bico, tem uma vença, não é? Porque há aquela noção de que é pecado fazer isso. Então, isso também é uma influência da nossa cultura judaico-cristã que nos limita. Ok? Estamos a dizer, por exemplo, hoje, você vê que, por exemplo, a influência dos árabes para fazer dinheiro é muito mais agressiva do que nós, os judaico-cristãos. Faz diferença esse fator? Talvez sim, talvez não. Mas nós colocamos como fator limitante. Então, o profissional que sai das nossas escolas, com exceção do Brasil, né? O profissional que sai das nossas escolas não está formatado com capacidade de ganhar dinheiro. Ele tem dificuldade para se impor no mercado laboral como profissional liberal. Quer dizer, o profissional liberal é o quê? É aquele que não espera que lhe paguem. Ele próprio se paga. Ele não está esperando que lhe dê um salário, ele próprio sabe se dar o salário. Então ele pode definir o que ele vai ganhar, o que ele quer. É o profissional liberal. E nós vimos que ele está sim, o nosso profissional, ele está preparado para ser pago um salário. E na maior parte das vezes do Estado. A falta de formação adequada como profissional liberal nos torna vulneráveis para comportamentos profissionais antiéticos e até de corrupção. E também coarta a liberdade de negociar. Quer dizer, aquele que está habituado só no salário, ele não consegue estabelecer uma negociação. E não consegue tomar uma decisão. Às vezes é só vítima, vou fazer mais como? Se é o emprego que me deram, me descontaram aquilo, então tem que aceitar. Quando puder interromper também não há problemas. Então, qual é a pergunta que vem a seguir? O que fazer para ganhar? Vamos ler todos, vamos. O que fazer para ganhar mais dinheiro? Exatamente, o que fazer para ganhar mais dinheiro? Porque precisamos ganhar mais dinheiro, ok? Primeiro, ter consciência dos fatores limitantes e reconhecer que existem e que somos afetados por eles. Cada um de nós tem que fazer essa análise, não? E esses fatores limitantes que nós vimos ali existem. Eu tenho que ser consciente, tenho que ter consciência deles. E tenho que analisar até que ponto eu sou afetado por esses fatores. Cada um vai fazer a sua análise. Ok? Segundo, o que fazer? Ter consciência de carreira para combater a tendência do imediatismo. O que estamos a dizer com isso? Eu falo muitas vezes com colegas, é muito comum que o médico vai, por exemplo, para uma clínica privada, vai trabalhar e ele se chega assim, tem quantos doentes? Tem 1 ou 2. Fica desmoralizado. Não é? Quer dizer, ele quer vir e encontrar 10, 20, 30 e ficar satisfeito. Não é? Ele não tem noção de carreira. Quer dizer, ele quer ter um resultado sem fazer carreira. E há médicos que dizem mesmo assim, não, eu vou gastar muito dinheiro só para vir ver um doente. Está bem? Mas se ele tiver noção de carreira, ele vai dizer, não, esse um doente é o meu começo. E se calhar eu até posso investir alguma coisa, sem ganhar ainda, para eu esperar daqui a algum tempo depois ganhar. Então, tenho um doente, eu vou ver esse doente. Se calhar a consulta que ele pagou é menos do que o táxi que eu gastei, mas eu vou, porque esse doente é que vai chamar mais 1, mais 2, mais 3, mais 4. E eu tenho dito assim, quantas vezes nós começamos, com às vezes um dia, não é? Sem ter nenhum doente. Então, é este o que fazer. Ter consciência de carreira para combater a tendência do imediatismo. Quando vemos um cara que tem 10, 20, 30 consultas, né, tipo Mário Fernandes, nós às vezes queremos dizer assim, eu gostei de ser conhecido, também tem sorte. Não, ele fez carreira. Ele começou lá do 1, do 2, do 4, 5, fez carreira, não é? Doutor Meia, se começar a trabalhar conosco, se calhar vai ter dia que vais beber água, porque não tem doente nenhum. Então você próprio tem que fazer carreira de todos os doentes. Vais atender 1, 2, vai crescer, não é? E os que vão conhecer vão lá, não, eu vou lá por causa do doutor Meia. É um ganho que você tem pessoalmente. Hoje, nós trabalhamos muito tempo no Luanda Medical Center e quantas vezes doentes que até têm seguro e dizem, não, eu vou mesmo lá pagar. Eu vou mesmo lá pagar. É a carreira que é feita. Então, precisamos ter esse tipo de consciência. Quantos colegas nossos nós conhecemos não têm noção de carreira?
Mesmo entre nós no consultório, não é? Quantos colegas chegam lá e dizem, não, só tem um. Não, é pesado demais. Temos que fazer educação para as pessoas. Para dizer, não, é pesado demais, mas é o nosso currículo, é o nosso percurso. Ok. Em terceiro lugar, aplicar e aprimorar o soft skill. O que é isso? Não é? Doutor Teixeira, lembra, não é? É. Nós temos na saúde o hard skill e temos o soft skill. No computador, o hard skill são as máquinas que nós vemos. O soft skill são os aplicativos que nós não vemos. Estão lá dentro. Então, nós na medicina também temos o hard quê? Hard skills e temos os soft skills. O hard skill nós não precisamos ensinar aqui. É o que nós aprendemos na faculdade. Fazer uma história clínica, fazer um tratamento, fazer um diagnóstico, fazer uma cirurgia, isso é hard skill. Mas nós temos deficiências no soft skill. Competências soft. E esse soft skill, não é? São as chamadas, até não é só psicoemocionais, são psicossocioemocionais. Quer dizer, tem a ver com o psiquismo, tem a ver com a nossa ligação com as pessoas, não é? E tem a ver com as nossas emoções. Então nós escolhemos só alguns exemplos para nós colocarmos e que sempre vamos apresentar para os direitos colegas em relação a isso. Primeiro soft skill, não é? Primeiro soft skill. Vamos ler todos juntos? Abra a porta e não é o primeiro soft skill. Quer dizer, você é médico, não é? É como se estivesse numa sala. Abre a porta, não deixa fechada porque vai vir gatuno, não. Deixa a porta aberta toda hora. Que é para permitir as pessoas fluírem, não é? E o primeiro exemplo qual é? Primeiro no telefone. Nós viemos de uma cultura que o médico é muito importante, não é? É muito importante e o número do médico não pode ser público, é privado. E até sabemos de médicos, posso autorizar a dar o teu número? Pode autorizar. Pode autorizar. É falta de soft skill. No soft skill, abre o telefone, nem doutor Teixeira. Eu quero dar aqui um contributo. Sim. E a escola mesmo é importante. Na nossa escola, o acesso aos nossos professores não foi uma coisa fácil. Todos nós temos memória disso. E eu fui talhado assim, de tal forma que o meu número era privado mesmo. Eu não fornecia o meu número de telefone a nenhum paciente. Mas, por estar a beber aqui as lições do nosso papá, eu comecei a fornecer o meu número de telefone aos pacientes. E o que é que aconteceu? Aumentei o número de, clientes e comecei, pelo telefone, a começar a resolver os problemas que só poderia resolver no consultório. Significa dizer que muitos pacientes que tomavam medicamentos não passavam bem, precisavam de marcar uma consulta, precisavam de ter alguma explicação, eu comecei a fazê-lo por telefone. E isso foi uma maravilha. Mas quem passou esse conhecimento foi o Dr. Oscar. Então, tirar o chapéu e dizer assim, é muito importante fornecer o telefone ao nosso paciente. Vai permitir a empatia, vai permitir o nosso progresso. Obrigado. Exato, exatamente. Uma salva de palmas. Não é? É, soft skill. É isso, não foi fácil. Pois, soft skill. Então, não, abre o telefone, deixa fluir. Alguns dizem assim, mas vamos chatear muito. Está bem. Na proporção que ele vai te chatear, na outra ponta estás a ver o dinheiro que vai entrar. Então não há problema absolutamente nenhum. Não é? Porque mesmo o doente que dizeres assim, não, vai à farmácia e compra um paracetamol, isso vai melhorar e tal. Primeiro, ele está muito satisfeito com o teu atendimento e ele vai voltar. Não é? E a doença não acaba com aquele paracetamol. Amanhã ele vai sempre voltar outra vez e vai pagar a consulta. Então, deixa as portas abertas. E o telefone é um deles. Outro exemplo importante também que é preciso deixar aberto nas redes sociais. Esteja presente nas redes sociais, quer seja em termos de instituição ou pessoalmente. Quer dizer que o profissional precisa também investir isso pessoalmente, estar nas redes sociais.
É muito interessante quando eu recebo o aviso lá do Dr. Singh, olha, o teu amigo publicou alguma coisa nas redes sociais, não é? Quer dizer, que ele próprio está se dar a informar a nível das redes sociais, estou presente nas redes sociais. Hoje, um médico ou um profissional que não está nas redes sociais, não tem soft skill. Não tem soft skill. Ok. Outro ponto principal também, além das redes sociais, os órgãos de comunicação social. Tem um impacto também tremendo, não é? Temos que estar no rádio e temos que estar na televisão. Vamos colocar um exemplo. A última vez que eu estive na televisão, não é? Eu disse a tia Dina, não esqueça de passar o número do telefone por baixo. Passou. Olha, eu não saí do estúdio e o telefone já pipocava. Recebi telefonemas de quase todo o país sobre o problema que eu fui abordar, o problema da cirrose hepática. E alguns já vieram à consulta e pagaram, porque houve aquela abertura. E, portanto, só para avisar que Dr. Teixeira, Dr. Singh, daqui a pouco vocês vão aparecer no programa da tia Dina, também para falarem. Quer dizer que nós abrimos portas para que aproveitemos essa oportunidade para nós ganharmos mais dinheiro, nós faturarmos mais, não é? E o objetivo lá é simples, não é? Quer dizer, é chegar lá e falar as coisas na linguagem do povo, para o povo poder compreender, não é? Não vamos dar uma aula de medicina para os estudantes de medicina, não. Para o povo compreender a sua linguagem, o povo reage mesmo. Também vamos avançar por ali. O outro sentido também, no sentido de abrir as portas, nós temos que ser também criativos. Sempre vai haver alguma coisa que nós vamos fazer, que vamos ver que é uma oportunidade para nós penetrarmos ou entrarmos. E então eu quero aqui vos apresentar alguma coisa que é criativa e vou-vos contar uma pequena história. Não se cansem, rapidamente. Quem já viu isso? Já. Quem já viu isso? Pronto, vou-vos contar rapidamente. Eu faço parte de uma comunidade onde estávamos a discutir os problemas de contribuição. Igreja, onde estávamos a discutir os problemas de contribuição. Mas, só para resumir, chegamos à conclusão que o papel da igreja não é só cobrar dízimos. Se a igreja recebe 10% dos membros e a igreja é rica, consegue construir casa, consegue pagar salário de pastores, essa igreja também é obrigada a devolver nas famílias o conhecimento, para permitir que essas famílias, com o 90% que eles ficaram, possam também enriquecer. Se eu que estou a receber 10% estou rico, então quem tem 90% não está rico porque há algum problema. Então vamos descer para lhes ensinar como fazer isso. Muito interessante. Negociei com o pastor e ele perguntou, então o que vais fazer? Não, me dá chance de dar 5 aulas. Você mobiliza o povo todo, vamos dar 5 aulas sobre isso, para abrirmos um pouco a mente do povo. Começamos. Felizmente essas aulas estavam a ser dadas online pela igreja. E a reação de fora é que me assustou. Ah, eu gostei. Não, muito bom. Eu também quero participar por ali fora. Fizemos 5 domingos, não é, com estas aulas. E essas aulas resultou um material. Nós estamos a apresentar em PowerPoint. E decidimos transformar esse material em livro. É este aqui o livro, que veio da gráfica, o primeiro ensaio. E neste momento já temos pedidos para outras igrejas para reproduzir o mesmo estudo de 5. E o que é que nós decidimos agora? Produzimos esse livro e as pessoas vão comprar o livro para fazer o estudo nas famílias. Quer dizer, cada chefe de família agora senta com seus filhos, com a sua mulher em casa e vão fazer esse estudo. E vão aprender coisas mais objetivas em relação à própria família. Então, nós vamos fazer sair 5.000 exemplares desse livro. Estamos nesse momento a discutir na gráfica. Qual é a oportunidade que se abre ali? Tem outra oportunidade de negócio nos 5.000 livros. Ok? Sim. Quer dizer que entre cada capítulo do livro eu vou colocar um banner. Certo? Entre cada capítulo eu vou colocar um banner. E esse banner vai ser vendido. Dr. Teixeira pode comprar um banner deste que é seu para colocar lá uma informação sua. São 200.000 kwanzas. Dr. Singh pode comprar um banner que é seu. Ok? Um amigo que tem empresa de construção pode comprar um banner que é seu para colocarmos essa informação. Qual é a vantagem? É que essa informação vai estar patente para 5.000 pessoas. Essas 5.000 vai sair cliente. Não pode falhar. E então o ensaio que nós fizemos
eu produzi esta página, que será a minha, não é? Onde eu digo aquilo que eu disse numa das palestras, né? Quando estiveres com uma citação dessas, lembra-se de mim. E pronto, e vai lá dentro do livro. 5.000 pessoas vão ter esse acesso. Se nós vermos na regra do marketing, na proporção de 20 e 80, se das 5.000 pessoas houver 20% que vão ir para o consultório, é um ganho tremendo. E não é como a televisão que vai apagar hoje. Não. Toda pessoa que ler o livro terá isso disponível. É uma criatividade imensa e presente. O ensaio que nós fizemos é este, não é? Está aqui já a minha página. E aqui atrás também vou ocupar para falar um pouco sobre os principais exames. É como se fosse uma educação para a saúde. Então, o cara que vai ler isso, vai fazer o estudo, vai enfrentar... Quando estiveres com desconforto abdominal, pense em mim. Ele até pode não pensar na hora, mas o dia que tiver problema, vai pensar e vai ligar. Ok? Então, eu que nós... Sim. Faz entender a proporção do dízimo da família na igreja e o retorno para eles. Muito bem. Essa parte não entendi bem. Pronto, muito bem. Ok. Todas as igrejas normalmente fazem riqueza não por recursos do Estado. Raras exceções. Os membros contribuem cada um 10% do que ele ganha. Doutor Buda, se fosses crente e estivesse na igreja, por isso eu quero que vais na minha igreja, o que recebes mesmo mensalmente, 10% entrega a Deus. Deus é que te deu a saúde, te abriu o emprego, pega só 10% e entrega. Do salário? Do salário mesmo. E você vai ficar com 90%. Tá bom. Continua. Ok. Então o que acontece? Pois, o que acontece? A igreja, o exemplo dessa igreja, não é? É uma igreja que conseguiu construir uma obra do zero. Tem um imóvel, um patrimônio grande. Só nos 10%. Conseguiu construir um colégio, que é o Colégio Batista, só nos 10% que os membros foram dando. Hoje, essa igreja tem um orçamento de 90 e tal milhões de kwanzas. Ano, orçamento anual, 90 e tal milhões. Ok? Pronto. Mas o que acontece? Tu ainda vais encontrar famílias pobres nessa igreja. E ele dá o 10%? Ainda dá. Não, no caso, é pobre, como você disse, ele dá 10%. Não, o 10%, vou te falar já, o 10% não depende da pobreza. Se ganhas pouco, dá 10%. Ganha muito, dá 10%. Não, eu gosto de dizer, qualquer que seja o seu salário, você dá 10%. Exato. Pronto. Então, a ideia qual foi? Foi assim, espera aí. Se nós ganhamos com o 10 que recolhemos, então ele que ficou com 90, por que a vida dele não está melhorada? Então tem algum problema. Por que nós não vamos deixar para lhe ajudar nos 90, ver esse problema, para você mesmo melhorar também? A ideia é essa. Não sei se ajudei. Yeah. A ideia é essa. Então, tanto o que nós falamos, né? Abrir as portas nesse soft skill é também abrir as portas da criatividade. Eu coloco um exemplo. Dentro da criatividade, você vai fazer alguma coisa que é só tua. Eu vou dar um exemplo concreto. Eu observei que as pessoas que têm mais problemas de gasto são os bancários. São muito estressados, vão trabalhar cedo, voltam tarde, têm estresse do patrão, estresse dos clientes e ele próprio está a se estressar para ganhar. Come mal. E eu tenho uma prática religiosa. Quando chego no balcão me atende, eu sempre pergunto, já almoçou? E acham estranho, mas quem é o cara que está me perguntando se já almocei? Não, ainda não almocei. Toma cuidado, senão vai precisar de mim. Publicidade, tranquilamente. Então, senão vai precisar de mim. E já tem vezes que, doutor, ainda bem, doutor, dá consultas onde? No sítio tal. E já está. Não é? E esse folheto também, eu vou produzir depois esse folheto, além do livro, vai andar comigo sempre na bolsa, para entregar às pessoas. Olha, doutor Meia, quando tiveres um problema desses, lembra-te de mim. E fui embora. Não é? Quer dizer, o que eu vou gastar para produzir este folheto, para dar a informação, comparado com o retorno que eu vou ter, não tem comparação. Então, vamos ser criativos no sentido do soft skill de abrir as portas e não fechar as portas. Nenhuma. Ok. O outro soft skill a seguir é em relação ao paciente. Quer dizer, que em relação ao paciente, eu também tenho que desenvolver soft skill. Já dissemos que nós viemos de uma escola que a arrogância é que manda. Nós tivemos um professor de lembrança de grande memória, né? Não, Saci. Ele chegava assim,
Ele já chega atrasado, não é? E ele chega assim, com senso de importante mesmo. Ele não cumprimentava, bom dia, ele só dizia, e já cumprimentou. Eu, professor, sim, professor. E o doente que está ali diz, o médico já chegou e tal. E do FIO, lembra que uma altura, depois de mim ninguém entra. Isso. A colega viu o professor, encostou-se o ombro e passou. O professor entrou, pumba, com a porta na cara da colega. Chorar na porta. FIO. Professor, eu deixei para o professor passar, depois de mim ninguém entra. Tá vendo? Arrogância. Exato. E viemos dessa escola, não é? E, então, e na maior parte das vezes o atendimento do doente é assim também, arrogante, não é? E qual é o soft skill que nós colocamos aqui? Atenda como se fosse para um rei ou uma rainha do princípio ao fim. Como é que você atenderia na sua consulta se soubesse que é o governador de Luanda que chegou? Está vendo? Como é que atenderias a consulta se souberes que é a primeira dama que chegou na tua consulta? Como é que atenderias? Então, você tem que atender sempre o cliente como um rei ou como uma rainha do princípio até ao fim. Não é? Está ali como soft skill. Ok. Também, eu dou um exemplo, não é? Se eu acho que eu estou a atender um rei ou uma rainha, e eu tenho feito essa prática e partilho também com os colegas, qual é? O médico, quando é importante, o doente ele encontra no consultório. O doutor está aí sentado, não é? E às vezes o doente entra, ele nem levanta a cabeça até para olhar, né? Senhor fulano, o que tem? Não é? Ainda tem arrogância nesse comportamento. E eu aprendi no Brasil, o doente está na sala de espera. O médico endireita a sua bata, não é? Sai e vai na sala de espera. Senhora Clementina, tudo bem? Podemos entrar para a consulta? Está vendo? Você vai ver a atitude dos outros pacientes que estão lá. Porque estamos a atender como uma rainha. Não é? Quando termina a consulta também, não é porque, olha, está aqui a receita e vai. Não, você pode levantar mesmo. Acompanha o paciente. Né? Está bem, tudo bem, pronto, cumpre com as obrigações, tal, e você voltou. E por isso é que pedimos, por exemplo, a recepção, não é? Tem a obrigação de fazer todo o procedimento, o doente pagou, etc, etc. O processo está aqui, doutor, pronto, o doutor já pode sair e chamar o doente. E também faz bem da hipertensão, faz bem da obesidade, não é? Se você marcar uns passos para ir ver o doente e trazer. Também faz bem para a saúde, sobretudo quem não faz exercício, né, doutor Meia? É isso. Você coloca ali. E se lembrarem, já houve vezes em que eu saí para buscar o doente e afinal o doente ainda está no balcão para arriscar. É verdade ou não? Exato. Então, tratar o doente como rei ou como uma rainha. Por que é importante também nós, os periféricos ou médicos, sabermos isso? Vamos ser a mesma equipa. Se eu vou atender esse cliente como rei, você está atendendo um rei, você ri, não é? A tua cara não pode ficar trancada quando estás a atender um rei, não é? Sim, só silêncio e tal. Sim. Não é? Eu que disse o outro dia, Vungo, você não está a rir, a tua cara está sempre trancada. Abre, começa a rir um pouco, não é? É tratar o cliente como rei, não é, Laurinda? Sim. Não é? Não é ficar com os teus problemas aí sério, nem estar a levantar a cabeça, não. Tem que ter essa empatia. Soft skill. Eu agora entendi porque que às vezes eu me pergunto, nós estamos aí, o doutor sai para chamar os pacientes. Exatamente. E sempre que sai um paciente, realmente o doutor sai com o paciente até a porta do consultório. Exatamente. É tratar-lhe como rei, como rainha, não é? Porque quando você trata alguém como rei, o bolso também abre mesmo. Então, outra questão de soft skill, quebre o gelo do tribunal. O que quer dizer isso? Queridos, a relação psicológica do doente quando chega com o médico é a relação de tribunal. Vou ser julgado e vou receber uma sentença. É isso que ele traz. Vamos dizer que eu tenho câncer, vamos dizer que eu tenho aquilo, que eu tenho insuficiência cardíaca, não é? Vamos dizer que a minha gordura já não sai mais. Então, quer dizer, ele está ali com o senso de tribunal. O senso de tribunal dá tristeza, dá limitação. Então, você tem que quebrar esse gelo. E como quebrar esse gelo? Fale alguma coisa que não tem nada a ver com medicina. Vai ver como é que o doente vai ficar. Faça alguma coisa que não tem nada a ver com medicina. Vou dar um exemplo simples. Há dias apareceu uma senhora no consultório chamada Nsimba. Eu vi o processo Nsimba.
Nsimba significa o quê? Os bacongos. Significa que são gêmeos, não é? Então, eu só peguei o nome, não é medicina, isso aí. Senhora Nsimba, então, onde está a Nzuzi? Ela abriu-se toda. Abriu-se toda. Nzuzi, curaquena. Eu não sabia que tinha uma irmã, eu não sabia que estava a acompanhar, mas por eu perguntar onde que está a Nzuzi, não é? Ele disse, então você nos conhece, então estou em casa. Não, abri-se totalmente e dei conta que eram 2 irmãs gêmeas. Entraram no consultório. E pode imaginar que essa conversa lá foi tranquilérrima. Fluente. Fluente. Coisas pequenas que você pode fazer. Você pode falar do tempo, não é? Você pode falar de uma notícia que está a sair em vigor. Pega aquele momentozinho, quebra o gelo e fala sobre isso. Não é? E para não dizer, por exemplo, não, gostei muito disso, em si, gostei disso, gostei daquilo. Alguma coisa real que você observou na pessoa e você gostou. Então, isso vai nos ajudar muito. Quebre o gelo do tribunal. O outro aspecto também, e todos os médicos fazem isso, faz sempre alguma educação para a saúde. Ok? Há dias entrou um casal desesperado porque tinha hepatite B e a mulher aos choros porque sabia que ia morrer, ia perder os filhos, não é? E de repente disse, não vais morrer. Não vais morrer, ponto. Porque eu estou há X anos, já não morreu nenhum doente de hepatite B na sua condição. Fazemos uma educação para a saúde e vemos que as coisas mudam totalmente. O tempo antigo é você não dar informação para o doente, é só prescrever. Toma isso, toma aquilo, depois volta na outra consulta. Não. Conversa com ele, explica com ele. Ok? E também quem está na recepção pode fazer esse papel, não é? De educar para a saúde os nossos pacientes. E o último ponto em relação ao paciente, dê sempre uma esperança. Sempre uma esperança. Por isso é que nós não temos cara de desgraça, não é? Mesmo que você sabe que é um câncer, vai morrer daqui a alguns dias, não preciso mentir, mas dê a esperança sempre. Deixa sempre as coisas com Deus, não é? Nós somos médicos, fizemos isso, pela medicina é assim mesmo, mas Deus está em cima de tudo. Você também vai orando com a sua família e você vai embora. Isso faz muita diferença. E todo esse comportamento, sabe o que vai resultar primeiro? Primeiro, esse doente vai sentir-se orgulhoso por ti, como médico ou como equipa. E vai sempre dizer, não, meu médico. Não, o meu médico. E o doente gosta muito disso. Quando está com outros, lá fala, o meu médico, não é? E ele também sente o prazer de referenciar. Não, está a sofrer isso. Vai só no fulano e tal. Fez isso, fez aquilo. Então, esse soft skill é muito, muito importante. A seguir, também há o soft skill em relação aos colegas, não é? E a primeira coisa que nós colocamos aqui, não é? Encontre uma forma especial de tratar as enfermeiras e as recepcionistas. Na velha escola, não é? Enfermeiros e recepcionistas, são servas que estão ali. Cumpre o que eu falo para ir mais nada, pá. Não é? E alguns dão um bafo nas recepcionistas e enfermeiras, que é um caso sério, que é mesmo humilhar. Não é? Mas no soft skill estamos a dizer, não, encontre sempre uma forma especial de tratar, não é? Eu lembro-me que um médico semanalmente levava sempre uns bombonzinhos, não? Tudo bem, isso é para si. Tudo bem, isso é para si. Empatia, o relacionamento. Então cada um vai encontrar a sua criatividade, a sua forma de fazer. E por quê? O pessoal, as enfermeiras também sabem quando é que vão colaborar com um médico ou sabem quando é que vão te prejudicar, não é? Tu também muito chato, não sei quantos mais e tal. E às vezes tem até doentes que dizem, não, é melhor fazer isso quando eu estou meia. Não, aquele não, faz quando eu estou meia. Não é? Mas se todos forem bons, tão bons, vai dizer, não, aproveita logo o doutor meia, porque o que está aqui, o outro também pode servir, mas vai vir mais tarde, e aí a equipa fica toda galvanizada. Então, é importante. Uma coisa, Oscar, às vezes a situação não é só criar empatia ou tratar bem a recepcionista ou a enfermeira. Já tive situações na minha prática, certo, ver um colega médico rasgar receita do outro médico. Exato. Ou ele fez isso, ele fez não sei o quê. Não, a gente sabe que tratou, ainda que fez um esquema de tratamento, o Clavamax, 1 grama de 12 em 12, mas ele deu, por exemplo, de 6 em 6, está a começar. A gente não tem que dizer ao doente uma discussão que podia ter com o colega. Corrige, faz a situação, mas há médicos, colegas que eu já tive na minha prática, rasgar a receita do outro colega. Veja só até onde é que vai o nosso comportamento. Já vi ele a reclamar
do tratamento que o outro médico fez ao paciente diante do paciente. Dizer que ele fez mal, ele está não sei o quê, quem é esse médico, vai trabalhar onde, não sei o quê. Não precisa chegar até aí. Resolve o problema, você e o paciente, mas sem destratar o colega que ele tratou antes. Há situações na nossa prática que eu já vi muitas vezes a ser assim. Às vezes o próprio colega médico a falar mal do outro médico perante outras pessoas. Bom, é só um contributo pequeno para dizer que o comportamento tem que mudar em relação às pessoas que trabalham contigo, certo, os colegas da tua classe. Certo. Ainda que ele atendeu no dundo e você está vendo no ambo, mas não fala mal do colega que atendeu o paciente. Não, são os aspectos éticos da falta de soft skill. Exato. Ok. Então, em segundo lugar, em relação aos colegas, monitore as referências e contra-referências na tua equipa de trabalho e não só. Quer dizer que, qual é a nossa tendência? Não, eu sou gastro e ponto final. E às vezes só me concentro nas questões de gastro. Mas é muito bonito, não é? Se eu consigo ver que é um doente hipertenso, não, o seu problema também tem necessidade de ter com o Dr. Teixeira. O seu problema também tem necessidade de ter com o Dr. Singh, que vai resolver esse problema e a especialidade dele, tal. Portanto, esse espírito de referência é extremamente importante. Então, se você não referencia ninguém como médico para o outro, nós não temos esse médico aqui, também não temos esse médico, mas vou ajudar. Pode ir em qualquer outro local, vai encontrar um estomatologista que vai ter necessidade de ver isso, Então, temos o atendimento integral do doente. E na mesma proporção, eu também vou medir. Quantos também me contra-referenciam para mim? Se estás mesmo a trabalhar num lugar, ninguém está a te referenciar também para você, também tens que ficar preocupado. Qualquer coisa. Por quê? Pode ser que os doentes que eu preciso estão no Dr. Singh, o Dr. Singh não está a repassar para mim. Então, o Dr. Teixeira não está a repassar para mim. Então, tem que haver esse repasse, esse soft skill, para nós melhorarmos. Alguns, sobretudo, encontramos muita dificuldade em algumas clínicas privadas, os clínicos gerais, que às vezes eles não conseguem, os de medicina geral, não conseguem referenciar para dizer, não, esse caso agora vai para o especialista, pensando que é incompetência dele. Não, é soft skill. Ok? E, portanto, a última parte do soft skill, em relação a si mesmo. Um médico em relação a si mesmo, o que ele tem que fazer? Primeiro, ele tem que estabelecer metas de trabalho e resultados no tempo. É importante. Por quê? Nós sempre trabalhamos não na capacidade máxima. Qual é o exemplo que eu vou dar? Eu vou às consultas. Qual é a minha meta hoje, em termos de consultas? Em cada dia que eu vou fazer as consultas, 3 vezes por semana, eu tenho que ter a meta mínima de 7 doentes. É a minha meta que eu tenho. Não é? E a equipa sabe que é a meta que eu tenho, de 7. Não é? Quer dizer, se eu for abaixo de 7, eu já fico preocupado. E vou perguntar o que é que eu tenho que fazer para na próxima consulta ter os 7, que é a minha meta. Ok? E amanhã, quando eu atingir 7, vou perguntar, será que a capacidade instalada que nós temos, a equipa, a estrutura e o tempo, pode me permitir atender mais de 7? Sim, eu posso atender 10. Então aí eu vou aumentar. Mas você nunca trabalha só assim sem ter metas. Tem que ter metas. Nós, por exemplo, estamos mesmo com metas financeiras no centro médico para atingirmos nesse período. Nós queremos atingir acima de 7 milhões. E então cada médico também tem que ter a sua meta em termos de atendimento. Para quanto que eu vou atender? Não é? Doutor Teixeira tem aqueles dias corridos, vem atender uma consulta e tal. É a sua meta mesmo? Ou dá para alargar mais em relação à estrutura e o plano que nós temos? Então, o médico tem que ter. Porque aquilo que nós não tiver na nossa mente, no nosso plano, nunca vai acontecer. E as coisas vão acontecer só por acaso. Então, estabeleça uma meta de atendimento. Também, o outro aspecto, em relação a si mesmo, buscar todas as oportunidades de mentoria. É o que estamos a fazer aqui, mentoria. Eu lembro-me uma frase célebre do Dr. Teixeira. Teve uma atividade em que nós fomos no ICCB. E aquela atividade era o dia todo. Ouvimos falar de negócios, etc. e tal. E ele disse, quantos médicos estão aqui? Nossos colegas. Acho que só somos nós 2. Ele ficou preocupado. Só somos nós 2. E ele deu uma frase tremenda que até agora eu escrevo sempre. Ele disse, nossos colegas estão a dormir sono
de luz apagada e tapados com cobertor. Não é? Quer dizer, descreve bem, não é? Os nossos colegas estão a dormir sono, luz apagada e tapados com cobertor. Quer dizer, uma escuridão total. Quer dizer, diante do conhecimento que nós enfrentamos e absorvemos, vimos que trouxe-nos uma diferença. Então, é o que nós colocamos aí, não é? Buscar todas as oportunidades de mentoria. E hoje existem muitas. Há atividades que se organizam por ali, há livros que saem, há cursos que saem, não é? Então, é tremendo. Por isso é que nós sempre achamos que nós tivemos essa atividade aqui, não é? O primeiro pecado é atrasar. Quer dizer que nós temos sempre aquela desculpa do angolano para nós atrasarmos, não é? É o transporte e atrasamos. Devíamos começar às 8 horas para liberar, estávamos aqui às 8 horas quase que nada. Ok? Isso é para nós todos. E pior ainda os que faltam. Uma oportunidade dessas, não é? Faltam. E pior, os que faltam e não antecipam o aviso da falta. Porque eu até se vou faltar, né? Eu disse, pá, doutor Meia, não vou estar presente por causa disso e daquilo, não é? Depois é meu dia de jejum, então não vou aparecer. Está a ver? Antecedência, não é? E para agora, não antecede nada. Quando te liga, é que está de justificar? Não, não é bom. E vamos ter um outro ponto de medida. Aquele que está interessado vai dizer, epá, me fala ainda o que aconteceu. Ali mais ou menos. Mas se ficar mesmo relaxado nas calmas, diz, não, esse está a dormir sono, de luz apagada. Porrada no cobertor. No cobertor, exato. Então, soft skill. Portanto, para terminar essa parte, dizemos, não temos outro lugar, nem outro tempo para nos realizarmos. Não temos. Não vamos esperar que vamos emigrar para o Brasil para nos realizarmos. Não. Não vamos esperar mais que realizarmos quando mudar o presidente para outro, ou deixar o J-Lo. Não. O nosso tempo é hoje e o nosso espaço é este mesmo, para realizarmos. Ok? Precisamos nos posicionar como profissionais liberais com o nosso próprio esforço. E deixa-me dizer, por exemplo, que a nossa relação é tão interessante, não é? E eu tenho dito assim, eu não sou patrão do Dr. Singh. Eu não sou patrão do Dr. Teixeira. Nós somos parceiros. Simplesmente. Quer dizer que o Dr. Singh pode fazer o dinheiro que quiser enquanto estivermos aqui. O Dr. Teixeira pode fazer o dinheiro que quiser enquanto estivermos aqui. A nossa relação não é de empregabilidade, é de parceria. E vocês vão perguntar, e nós também? Não. Por isso é que nós sempre vos falamos, abram negócios. Fazem negócios. E estou a desafiar, não é? Se vocês estão nas igrejas, falam com vossos pastores para esse curso chegar lá. Ok? Mesmo que for na testemunha de Jeová, não é? Vocês convençam com o vosso poder de Eva e nós vamos lá fazer esse estudo. Porque é para potenciar as famílias. E para vocês próprios também abrirem, não é? Um pouco o olho e observar. Então, sim, estou a discutir com o pastor Zaqueu para ver se nós aplicamos isso na vossa igreja, não é? E o nosso objetivo é que cada um de nós vai participar num desses cursos. É tremendo. Vai participar, vai ouvir e vai ver como é que vai se potenciar a si mesmo no sentido de fazer negócio e ganharmos mais dinheiro. Por isso é que nós precisamos nos posicionar como profissionais liberais com o nosso próprio esforço. Terceiro, precisamos falar de dinheiro sem tabu e produzi-lo com toda a nossa força e saber. Hoje ainda temos algum tabu do dinheiro, não é? O que acontece? Não pode saber quanto é que eu ganho. É melhor não dar a informação, não é? E mesmo num dos cafés que nós tivemos, onde a informação saiu sobre o dinheiro, não é? Alguns colegas meus ficaram um pouco desconfortáveis. Podia evitar aquela parte. Caramba, quem está a trabalhar sou eu que tenho direito. Qual é o vosso problema? Não é? Por isso é que temos dificuldade hoje de controlar o governo. Porque o governo também esconde as coisas, não é? E nós nunca comparticipamos, não é? Hoje não veio informação sobre o dinheiro, não é? Veio de uma forma diferente, não na habitual, mas é mesmo papelarmos, é uma deficiência que nós temos. Não fala disso, não fala daquilo e tal. Depois, para terminar, esse esforço mesmo é para o nosso crescimento, para todos crescermos. E a outra coisa muito importante é que os brancos sempre têm esse exercício. Só que como é segredo, nós não damos conta, eles são unidos. Eles se unem, falam dessas coisas, falam de dinheiro, falam dessas coisas, e por isso eles se potenciam cada vez mais.
Então nós também precisamos fazer este exercício. Então é essa apresentação que nós tínhamos para depois podermos interagir, não é? Fazermos as perguntas, os comentários, as críticas em relação Primeiro, a isso. nesse momento o doutor... Sim. Tá bem. O doutor Singh vai sair já, não é? Já ligaram para ele. E Tem uma consulta já. Sim, tem consulta. É. E só para lembrar, doutor, pode ir embora. só para lembrar que nós queríamos fazer atividades 9. Okay. Mas que houve preocupação do doutor Singh e da doutora Isabel. Então nós dissemos, não, vamos fazer às 8 horas. Ok? E justamente por causa dele, dos compromissos dele, não é? Mas foi muito bom ter o doutor Singh aqui, não é? O doutor Meia já está a tirar o contato, muito bem. E então, são esses aprendizados que nós temos que ter em relação a isso. Quanto mais tempo nós tivermos para abordar, para conversar, falar sobre dinheiro, para nós crescermos, vamos crescer e vamos ficar bem. Então, a palavra está aberta. Neste momento, o doutor Oscar só está a trabalhar num sítio. Só. 2. Eu acho que tem uma boa localização. Qual é a dificuldade que tem em agregar as seguradoras para ter maior abrangência? Ok. Boa pergunta. Isso é pouco. Boa pergunta. Olha, nós não temos dificuldade para agregar as seguradoras. Mas o que nós queremos, qual é o plano que nós temos? Nós queremos agregar as seguradoras na fase em que nós estivemos a trabalhar 24 sobre 24 horas. Só mesmo. E para agregar 24 sobre 24 horas, precisamos fazer uma obrazinha em cima para terminarmos e precisamos ter uma ambulância. Mas com o tempo que tem atualmente não é possível? Não, é opção mesmo. É opção, exato. Quer dizer que nós vamos entrar em peso com as seguradoras quando estivermos lá. E também dar o benefício da nossa história pelos clientes. Porque quando chegar a seguradora, o volume vai aumentar por causa da seguradora. E esses fatores de coleta também diminuem um bocadinho. A arrogância depois aumenta um bocado, porque sabemos que temos muitos clientes. Exato, a demanda aumenta. Mas a pergunta é boa e nós temos esse plano, sim senhora. Vamos agregando o pessoal aos poucos para chegarmos ao ponto de trabalharmos 24 sobre 24 horas. Aí nesse caso, trabalhando 24 sobre 24, não é só em gasto, todas as outras áreas. Não, todas as outras áreas. Todas as outras áreas. Conversa aberta, perguntas, comentários, agregação. A cabeça abriu um bocadinho, não abriu, fechou. Dúvidas? Sim. Esse processo de mudança em relação a outras culturas, falou das pessoas não negras, deve, e porque eles começam assim, começar na família. O nosso foco agora tem sido a nível já de pessoas adultas, em fase de formação. Mas eles começaram a organização no seio familiar. Temos exemplo de famílias muito poderosas nos Estados Unidos, em que, não vale a pena até citar nomes, em que eles começaram a fazer esse tipo de mudança no seio familiar, que tem efeito hoje. Existem hoje universidades na Europa que estão organizadas para formar, por exemplo, os futuros líderes do mundo. Quer dizer, as formações hoje na Europa e mesmo nos Estados Unidos não são formações porque aconteceu, não. As crianças vêm sendo preparadas para chegar ao topo. E é um problema que nós temos no nosso país. Temos aquele problema de, se eu tenho dinheiro, eu tenho medo da inveja, tenho medo da tala, como se diz agora muito na gíria. Então não vamos agregar valor nos nossos familiares, completamente errado. Nós temos que pensar em mudar já a partir do núcleo familiar, de base, identificar na família os reais potencializadores, as crianças que realmente nós sabemos que podem chegar longe, investir no conhecimento, investir na formação, para podermos ganhar dinheiro. De outro jeito, não há hipótese. Se nós esperarmos que isso seja feito por outros, não vamos conseguir. Porque nós já conhecemos os nossos, mas não vamos esperar que A, B e C dê potência aos nossos para poderem crescer.
Então é um bocado de deixa em relação ao que o doutor Oscar falou, porque esse é mesmo o nosso país, é o que o doutor Oscar diz ali, não temos outro lugar, nem outro tempo para nos realizar, mas mesmo aqui, é agora, temos que fazer, se não fizermos, estamos condenados ao fracasso. Obrigado. Não, e só para reforçar o que o doutor Teixeira falou, não é? É que nós, enquanto agregamos esse conhecimento, você já não pode pensar só em ti. Você está pensando nas pessoas que estão à tua volta. E provavelmente, se você tivesse alguém que pensasse desse jeito, você estaria muito mais longe do que está hoje. É? Então, vamos ter esse encorajamento, não é? Quer dizer, os putos estão à nossa volta, não é? E como eu costumo dizer, mesmo aqueles que ainda não nasceram, que vão nascer, não é? Ou aqueles que nós não queremos que venham, vão vir e vão encontrar esse terreno todo preparado para o desenvolvimento, para o crescimento. Obrigado, doutor Teixeira. Vê se eles têm senha da internet aqui. É conversa, não é? Quanto mais conversarmos, descongestionarmos, melhor. Mesmo só para dizer, não, gostei. Não é? Mesmo só para dizer, não, são coisas que eu não esperava. Está vendo? Sim. Ou para dizer, já sabia isso também. Pode falar. É? Ou para dizer, valeu a pena suspender o jejum. Valeu. Eu quero dizer que gostei bastante, apreciei bastante. É sempre bom estar num momento como esse, que o doutor chama de café em medicina. Dizer que isso é uma formação que nós estamos a ter aqui. Porque se fosse em outra instância, nós estaríamos possivelmente a pagar uns 50 mil, ou uns 60 mil, ou talvez então uns 100 mil, para termos um conhecimento como esse. Falar sobre educação financeira ou dinheiro na saúde ainda é um tabu para alguns médicos ou para alguns indivíduos que estão ligados na área da medicina. E nós precisamos realmente falar sobre isso, porque muitos de nós médicos não temos exatamente essa informação relacionada à educação financeira e nós não fomos ensinados assim. Nós precisamos desformatar aquilo que nos foi passado. Eu não sou do tempo do colono, né? Não sei há quanto tempo o colono ensinou isso, não? Para os nossos pais, e os nossos pais tiveram internet, que transmitir, né? Para nós, mas hoje agora estamos numa era e precisamos realmente 100%, desformatar e formatar a nossa mente com uma mente positiva relacionado à finança. Não estamos a falar de ter amor ao dinheiro, mas estamos a falar de como financiar ou ter uma educação financeira a nível pessoal ou a nível profissional. É de cima. E essa informação, ou esse conhecimento que o doutor Oscar passou para nós aqui, serve para todas as áreas. Tá outro sinal. Posso assim acreditar. Porque eu aprendi bastante, eu já conheço o Dr. Oscar há alguns anos e eu me lembro que quando eu entrei para Paulos eu nem tinha nem sequer uma informação de educação financeira, mas essa informação me foi passada e eu agradeço hoje. Infelizmente a minha mãe acha que estou um pouquinho agarrada, mas não estou agarrada porque hoje eu sei o que é, como usar meu dinheiro, como investir, hoje eu sei o que é poupança, eu sei o que é investimento e graças à educação que eu recebi com o Dr. Oscar. Tem outra educação que eu também recebi, que também vale dinheiro. Hoje por hoje não é muito, mas já está a fazer dinheiro, que é exatamente isso que estamos a ter aqui, como se fosse uma palestra, é um workshop que vale dinheiro. Hoje eu já sou convidada também para fazer palestra e com base nisso eu
ganho dinheiro com isso. Foi graças à formação que eu recebi com o Dr. Oscar. E os médicos também podem fazer isso. Podem fazer isso ligado exatamente à educação financeira. Podem fazer dinheiro. E eu, como o doutor disse, né, lá no consultório ele não tem funcionário, tem parceiros. Qualquer indivíduo, qualquer médico que desejar fazer parceria com o doutor Oscar tem essa possibilidade de fazer dinheiro e ter a sua independência, fazer essa parceria. Acredito que se nós pensarmos assim, só vamos sair a ganhar. É positividade. Pena que alguns médicos ainda não têm essa visão. Só fazer uma pergunta, doutor Oscar. Certo. Tanto a apresentação foi excelentíssima, fez abordagens muito profundas. Minha questão é, quando é que pensa levar esse conhecimento junto da classe médica, de topo? Porque isso é um problema muito sério que nós temos, tá? O soft skill. Quando é que projeta organizar uma atividade de forma que a mudança começa a acontecer? Tanto, temos duas intenções, não é? Uma intenção é aproveitar os hospitais que estão a fazer jornadas. Tanto, ter um espaço lá. O Hospital do IJ vai fazer uma jornada em julho. Já pedimos um espaço para nos colocar lá. Também a outra questão é que nós pensamos em atacar as faculdades, começar pelas que têm curso de medicina, para apresentarmos aula magna, como aula magna, não é? Diante disso, perante os alunos, mas para depois também entrarmos numa ideia de propormos, daqui a 1 ou 2 anos, uma cadeira. Quer dizer, que a Escola de Medicina tenha uma cadeira, nós trabalhamos a preparar o currículo, o material, e seja considerada como uma cadeira mesmo a ser dada, que pode entrar no ciclo clínico a partir do 3º ano, por ali fora, para fazer parte. Portanto, são essas as principais ideias que estamos a ter de provocação. Mas eu digo como o doutor Teixeira disse, né? Atacar assim num fórum maior, no Congresso de Médicos, né? Ter um espaço, dizer que tem essa situação, propor, e tem aquelas salas dos painéis, né? Certo. Montar um painel com muito mais gente. Então seria mais abrangente. Geralmente a gente sabe que temos entradas, né? Pensa de dirigir a coisa, pensa que tem outro tipo de intenção, né? Que é política, que é qualquer coisa. Mas então, pronto, eu acho que nesse sentido, né? Um espaço mais abrangente. Mais abrangente, ok. Congresso de médicos, exato, ter um painel e fazer uma apresentação. Um congresso hoje apresentou, acho que os congressos agora são anuais, há muito que eu não participo mais nesses congressos. Ok. E respeitosamente, Sim, depois da história da Ordem dos Médicos, que ficou um bocadinho balanceada, então eu me afastei desses congressos. Sem falar mal a nossa bastonária, né? certo. Desafio, vamos para esse desafio. Porque, doutor Oscar, eu acho que esse problema do ensino, onde nós não tivemos a oportunidade de aprender mais do que a medicina, tem sido um grande entrave para o nosso exercício do dia a dia. Tá, por exemplo, falou de um aspecto aqui muito importante, a referência e a contra-referência. Nós temos colegas que, mesmo não tendo capacidade para um determinado assunto, ficam com o paciente até quase morrer. E quando o paciente está já quase aí para o outro lado, é que ele te referencia. Mas você aqui já não consegue fazer nada. Vou fazer o quê? Temos isso no dia a dia. Então, temos que começar com a mudança mesmo. A mudança é mesmo necessária. É muito necessária. E fez aqui abordagens muito profundas. Isso o livro não ensina. Isso é mesmo só resultado do dia a dia, da experiência. Porque nós não vamos encontrar esses itens que fez aqui resumidos, estão bem resumidos em livro nenhum. Não existe. Isso é mesmo um conjunto da sua experiência. Então, eu acho que a breve trecho faz mesmo sentido passar essa informação. Certo. Porque se o doutor Oscar fizer esse tipo de atividade,
de forma mais alargada, como disse o Dr. Buta. Eu vou dizer sinceramente, muitos vão lhe procurar, porque muitos não têm esses pilares. Não têm. E é por isso que nós temos o efeito da manada. Como o Dr. Oscar sempre diz. Eu vou me agarrar aqui, porque se eu aqui ganho 2 milhões, mesmo que as coisas estiverem erradas, eu não vou dizer nada, porque os meus 2 milhões saem daqui. Exato. Então, não tem outra mentalidade para ir buscar mais 2 milhões, para fazer 4. Então, vou aceitar mesmo o erro, é que eu não estou a comer. Como dizem, né? O cabrito para não estar amarrado. Então, acho que nós temos que ir mesmo trabalhar. Exato. Tenho pena os colegas que não vieram, porque perderam uma aula. Está no cobertor. Como? Está no cobertor. Estão no cobertor, é verdade. Tânia está a puxar os outros que estão lá. Se notarem, por exemplo, tanto há uma diferença muito grande entre os serviços de gastro e todas as outras especialidades juntas. Essa é a realidade que nós temos que combater. Quer dizer que não é de orgulho, não é? Notar que o Dr. Oscar tem aí 55 números, não é? Quase que 80% de todo o volume de trabalho e os outros um pouco mais baixo. Tudo isso que nós estamos a abordar aqui, que nós vamos falando, é mesmo para dizer assim, temos potencial para mais? Temos. Se colocarmos um exemplo, eu tenho a minha agenda 3 dias por semana. Segundas, quartas e sextas, para termos esses números. Ok? Significa que a casa ainda dá para mais números. A mesma equipa dá para mais números sem se sentir cansada ou exausta. Então quer dizer que o centro ainda tem potencial para os outros crescimentos. E então a pergunta é essa, o que é que vamos fazer? O meu orgulho também é que a gente sabe que, por causa da nossa parceria, o Dr. Teixeira tem outros locais onde presta, o Dr. Singh tem outros locais onde presta, a doutora, a ginecologista nem tanto, mas esse conhecimento também vai servir para agregar os vossos lugares, para crescerem também. É importante que se cresça. E então, nós como profissionais que estamos aqui, temos que viver essa preocupação. Do tipo, estamos a viver uma casa que ainda não está cheia e precisa encher. Não é? O que eu devo fazer para encher? Há um exercício que eu fiz com a doutora Denise. Eu lhe levei num prédio mais alto da área, disse, vamos juntos. Subimos no prédio e disse, doutora, olha aqui embaixo. E às vezes gosto de ser assim um pouco rude, para levar a compreender, não é? E perguntei, quantas senhoras têm úteros que precisam do seu trabalho aqui? O sorriso é bom. Tá vendo? Quantos estão aqui espalhados? Eles, ei, doutor, então, você tem que se posicionar nesse caminho, onde estão passando esses úteros todos, para dizer, não, eu estou aqui, tenho competências, vou tratar. O número vai aumentar, o dinheiro vai aparecer. Então, esse é o desafio que nós temos, essa luta, para que esses números, de facto, eles subam e eles levantam. Todos nós somos atores desse tipo de trabalho. E para dizer também que nós, por algum tempo, o que é que nós fazíamos? Sempre salvávamos algum dinheiro para a obra, para irmos crescendo. Mas vimos que se nós continuarmos com essa filosofia, vamos chegar ao ponto de prejudicar um bocadinho o pessoal. De dizer que os proventos atrasaram por ali fora, por isso que paramos as obras. Estamos a lutar neste momento para o banco poder nos fazer um financiamento que nos permita acabar a obra e ter uma ambulância, para nós abrirmos 24 sobre 24 horas. Então é importante também que nós como trabalhadores ou nós como parceiros saibamos qual é a visão que existe para cada um de nós vestir essa visão e nós avançarmos. Mas é para ver que nós temos um potencial para crescer, podemos crescer, podemos atender muito mais e vamos em direção a este alvo. Por isso é que dissemos que cada médico deve ter, por exemplo, a sua meta, não é? É para ser eu atender X, mas qual é a meta? Até onde eu gostaria de esticar um pouco a minha capacidade para atender X. Então, nós aí crescermos também. Para dizer também aos médicos que esse método é muito bom porque a consulta é só a porta. Porque depois que a porta abre a consulta, vêm os procedimentos, vem a outra parte também que vai nos permitir crescer e nós avançarmos mais. Mas só para lembrar, dignidade é a capacidade de pagar nossas contas de forma confortável. Exato, de forma confortável. Então,
Precisamos chegar lá. Eu fiz um exercício na nossa financeira, interessante, se calhar muitos já notaram. Disse, não, o pagar contas tem que ser um ato de alegria. Não pode ser de tristeza. Porque quando você paga a conta com tristeza, você não está a crescer. Quando você paga com alegria, significa que você está a multiplicar. Então pensa nas coisas boas. E ela disse assim, eu quando fui pagar o doutor, disse assim, doutor, eu estou a participar na despesa dos teus filhos. É muita alegria, então está aqui esse dinheiro. Muitas felicidades. Então temos que criar esse tipo de cultura. O pagar deve ser algo que nos dá alegria, não pode ser tristeza. Então nós também queremos pagar mais, queremos distribuir mais. Para distribuir mais temos que trabalhar também um pouco mais. Então é esta parte final que nós queríamos partilhar com os colegas para crescermos, para levarmos esse conhecimento para